Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estou aqui para falar hoje com vocês sobre a gestão do Fundo Imobiliário Fator Veritá ao longo aqui do mês de outubro. O mês de outubro a gente teve alguns acontecimentos importantes. Tivemos aí a amortização extraordinária do CRI Jardim Reserva Itaiangá no valor de 23 milhões e 200. Também tivemos a incorporação do CAMI 11 pelo ALZN 11. Essa fusão foi interessante para a gente, votamos a favor, e aí a gente entende que a Aliança é uma excelente casa e que essa união aqui dos fundos, essa fusão dos fundos vai conseguir destravar valor para o cotista, destravar valor para a gente, finalmente a gente conseguindo fazer aí alguma liquidez do fundo num horizonte de curto espaço de tempo. Também fizemos aportes em fundos imobiliários, 10 milhões no fundo multi-estratégia da Suno, mais 20 milhões no fundo multi-estratégia do VBI, fundos esses que a gente entende que a gestão muito interessante, com teses muito interessantes, um retorno bacana, e esses fundos, em se tratando de IPOs, a gente acredita que a criação de liquidez desses fundos vai acontecer no curto espaço de tempo, e não só a gente vai poder se fazer valer de bons dividendos, mas também a gente vai poder ter aí a oportunidade de ganho de capital numa saída do secundário assim que os fundos começarem a ter mais liquidez. Também tivemos o vencimento de um CRI muito pequenininho da carteira, um CRI da BR Distribuidora, no valor de R$43 mil. Além disso, uma movimentação importante, a gente liquidou as compromissadas reversas que a gente tinha dentro da carteira do fundo, no volume aproximado de 30 milhões. Então, hoje, o Veritá, o VRTA11, não tem nenhuma alavancagem dentro do fundo, estamos 100% alocados em CRIs e fundos imobiliários sem nenhuma compromissada reversa. Hoje a gente tem por volta de 19 centavos por cota de reserva, essas reservas servirão para fazer alguma manutenção do pagamento de dividendo ou fazer frente a algum custo de compromissada reversa que no futuro a gente possa vir a ter. Finalizamos o mês com 33,4 milhões de caixa, recursos esses que vão ser destinados aí para pagamento de dividendos e também aquisição de alguns CRIs que a gente tem olhado aqui no secundário. Tá? Bom, falando aqui mais especificamente sobre o rendimento, 70 centavos por cota foi o pagamento de dividendo, perfazendo aí um dividend yield de 0,79, considerando aí a cota a mercado de R$ 88,31. A nossa liquidez no secundário vem melhorando, mês passado a gente já atingiu aí o patamar de 51 milhões, esse mês 47 milhões, foi um pouco mais do que a média dos meses aí, mais do começo do ano. Continuamos aí com a nossa tese de diversificação da carteira, o fundo, apesar de ser um fundo imobiliário, a gente tem uma concentração baixa, ser um fundo imobiliário, a gente tem uma concentração baixa no setor de construção civil, a gente trabalha bastante forte aí na tese de diversificação, não só de papéis, de garantias, de teses de investimento, mas também de setores, tá? A gente hoje trabalha com mais de 20 setores diferentes nos CRIs da carteira, e a gente também tem alguma diversificação aí de securitizadora, a gente procura trabalhar com as melhores securitizadoras, mas também com algumas diversificações. Hoje tem um benchmark de IPCA+, então, majoritariamente, as operações dentro do fundo são atreladas ao indexador IPCA, então, 80% da carteira, mais de 80% da carteira em IPCA, alguma coisa em IGPM, muito pouco, isso daí está diminuindo, a gente não pretende fazer nenhuma alocação em IGPM, alguma coisa em CDI, por volta de 5,5% da carteira, pouca coisa em GPDI, um CRI só apenas, e os fundos imobiliários aí por volta de 10%, de acordo com a nossa tese de investimentos. Falando aí um pouquinho da taxa de aquisição dos CRIs, hoje a gente tem um CRI, um carrego médio de IPCA mais 7,06, em se tratando de retorno para o cotista, a gente está falando de um benchmark do fundo de IPCA mais 6, significa dizer então que o IPCA mais 7,06 menos custos faz com que a gente cumpra aí com o nosso objetivo de benchmark. Tá? Sensibilidade do dividend yield. Esse é um slide importante, eu gosto bastante de frisar. Por conta de taxa de juros e o mercado que ainda não retomou, a cota do Veritá acaba ficando um pouco mais depreciada. E no mercado, assim como outros fundos, também tem sofrido com isso. E aí a gente entende que é um momento interessante de entrada no fundo, tá? Então, estamos falando que hoje a cota do Veritá aí variando entre 87, 88, 89 reais, vamos falar aí no 88 e 50, a gente chega a um patamar de dividend yield de quase IPCA mais 10.
Tá? Aqui não considera os custos, está falando direto de carrego da carteira, então menos custos, estamos falando aqui de IPCA mais 9. Ainda assim é um retorno muito, muito substancial para uma carteira de risco-retorno como a do Veritá. Tá? A gente tem uma carteira, uma tese de high grade muito interessante. Uma tese de high grade, um risco-retorno bacana como a gente tem, pagando um dividend yield aí líquido por volta de IPCA mais 9, é muito interessante, é um momento de entrada importante, a gente queria ressaltar e frisar isso. Tá? Então, falando um pouco aqui de mercado e tendências, o mês de outubro foi marcado, infelizmente, pelo início da guerra aí entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O aumento do risco geopolítico por conta do início da guerra impulsionou bastante a demanda por ativos de renda fixa, que pode ter sido observado aí nas últimas semanas. No campo doméstico, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado de setembro foi de 0,26%, o índice ainda relativamente baixo continua influenciando na distribuição de rendimento do Veritá, já que a maioria dos CRIs possui uma defasagem entre 2 e 3 meses, e os CRIs em IPCA da carteira representam 91,6% do total de CRIs da carteira. Então, obviamente que a gente tem uma correlação direta aí entre os dividendos pagos e o índice de IPCA divulgado. Adicionalmente, no início de novembro, o Copom voltou a diminuir a taxa Selic, passando agora a ser de 12,25% ao ano, ou seja, mais um corte de 0,5%. O cenário atual demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto e que os próximos cortes dependerão da evolução da dinâmica inflacionária. Particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, dado que existe uma grande correlação entre a taxa de juros, a Selic, e a expansão dos mercados de fundos imobiliários, dado que, com taxas de juros mais baixas, os FIIs passam a ser mais atraentes para os investidores. A gente já viu esse ciclo acontecendo algumas vezes, a gente espera que isso aconteça aí ao longo do ano que vem, com a continuação aí, com a continuidade desse ciclo de queda de taxa de juros. Então, para esse mês é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.